Então a pessoa que você está se relacionando tem um hábito que você não gosta. Talvez ela fume, talvez ela tenha algum hobby que você não gosta, talvez ela tenha algum vício, seja ser fumante, seja ficar viciada nas redes sociais. Talvez alguma coisa você já tenha percebido antes e você achou que tudo bem, mas depois essa coisa começa a te incomodar. Ou aparece alguma coisa no futuro, durante o relacionamento, que você não gosta. E aí, é possível mudar? Você tem o direito de fazer com que a pessoa mude? E como funciona isso, né? Se tiver alguma coisa que você não gosta na outra pessoa, como fazer? Como lidar com isso? Nesse vídeo eu vou falar sobre isso. Meu nome é Thiago Nascimento, eu sou psicanalista, eu atendo indivíduos, casais, principalmente por problemas de relacionamento, mas qualquer outros assuntos também eu atendo. Mas o grande foco na minha clínica é relacionamentos, terapia de casal e tal. Também tenho um mestrado pela USP e, se tudo der certo, logo em breve um doutorado também. Vou entrar no doutorado. A ideia que eu vou falar nesse vídeo abrange muitos aspectos, não só em termos de relação, em relação conjugal, em relação entre parceiros e tal, mas entre qualquer pessoa. E, aliás, entre nós com nós mesmos, né? É possível a gente mudar? Como que a gente faz para a gente mudar? Seja mudar um hábito, mudar um vício, mas principalmente quando a gente vê alguém que a gente gosta, que está dentro de uma situação que não consegue sair. Seja uma amiga, pai, mãe, que está dentro de algum complexo lá que você sabe que não faz bem para ela, mas ela repetidamente está imersa naquela situação. E você que está vendo isso tudo, para você parece que a solução é mais tranquila, mas a pessoa não enxerga isso. Como você pode se posicionar a respeito? Bom, o que eu vou falar aqui então abrange várias situações e eu quero que você comente aqui nos comentários do vídeo do YouTube se você tem se você quer que eu converse sobre algum assunto relacionado sobre isso, ou se você já teve algum caso que você, como que você lidou com essa situação. Eu vou falar a minha abordagem, que é o que eu utilizo na clínica, na terapia de casais e também baseado em bastante pesquisa. A ideia é o seguinte: a gente não tem o direito de fazer com que o outro mude. Isso é o tal do moralismo. A gente falar como o outro deve ou não deve agir. O moralismo diz, o ismo disso tende a ver como quando a minha moral seja mais correta do que a moral do outro. Aqui levando em consideração a moral como um conjunto de regras e valores individuais. Ou seja, se eu, por exemplo, tenho uma afeição por academia e eu prego que fazer academia faz bem para a saúde, acho muito bacana, e a pessoa que a gente está se relacionando tende a ser mais sedentária. Então eu chego para essa pessoa e falo, faça academia e tal, academia faz bem, e fico pentelhando. No começo mais tranquilo, mas chega uma hora que eu começo a ser como se fosse um missionário de fazer academia, de praticar atividade física, seja lá o que for. E eu acabo sendo aquela pessoa que fica pedante, né? E eu não sei como lidar, porque fazer academia faz bem, mas faz bem para todo mundo, não tem contraindicação. Então, mas a pessoa não vê isso, né? E aí, como é que eu faço? Se você, mesmo querendo muito bem a outra pessoa, se você quer exercer os seus valores, fazer com que os seus valores valham mais, e você impor para outra pessoa, isso é o moralismo. Isso não é legal. Não é legal que a gente faça com que o outro adote as nossas regras, porque aquilo é um valor que diz respeito a gente. Bom, então o que a gente vê? Se a pessoa está com hábitos ruins, está sedentária, se alimenta mal, e você vê ela se afundando, o que você pode fazer? A gente não pode falar para o outro o que ele deve ou não fazer. Quer dizer, na verdade a gente até pode falar, só que exigir isso, impor isso, chega a ser desrespeito, chega a ser um moralismo. A gente fala da gente, a gente tem que falar assim, se tiver alguma forma de mudar, fazer com que o outro mude, não é só pelo exemplo, não é só fazendo. Isso parte do pressuposto, que se aquele valor é importante para você, você vai seguir aquele valor. Então começa por aí, né? Mas não é mudar pelo exemplo, fazer algo com expectativa que o outro mude. Na verdade, eu vivo aquilo, né? Porque se tiver alguma chance de mudar, é uma mudança inconsciente. Claro, existe a força de vontade da pessoa querer fazer alguma coisa ou outra, mas a mudança genuína, ela sempre vai no inconsciente.
seja com um hábito adquirido ou qualquer coisa. Então, partindo do pressuposto que você vive aquele valor, parte daí, né? Vamos lá, vamos começar. Se você, por exemplo, nesse exemplo, você gosta da academia, você acha que faz bem, você vai fazer isso. Se você, por exemplo, começou a fazer terapia e você acha que a terapia vai fazer muito bem para aquela outra pessoa, você continua fazendo terapia e fala sobre isso, né? Você fala sobre si. E aí que está o ponto, né? Aí que eu queria chegar. Se a gente tem, como a gente pode influenciar o outro? Sim, justamente, indiretamente. Eu falo de mim. Eu não posso falar sobre o outro, como você deve agir. Isso é moralismo. Mas eu falo de mim. E se você fala, pô, eu não gosto de ver você sedentário, eu acho que isso te faz mal e tal. Eu estou falando de mim. Eu posso no máximo falar sobre mim. O que eu penso? Eu acho que ter uma vida sedentária não é legal. Eu acho que no futuro, quando você estiver mais velho, você vai pagar alguma conta sobre isso. Imagina você crescer, você ser um adulto mais velho que não consegue, não tem energia para brincar com seu filho, com seu neto. Você quer ser isso? Alguém que precisa de ajuda para você poder levantar da cama e tal, porque você tem muitas dor nas costas. Enfim, eu estou fazendo o que eu entendo como valor para mim, na minha vida. E eu falo sobre isso. Pô, mas isso daí vai fazer a pessoa mudar? Então, mudança genuína só parte de dentro para fora. Eu, ao ver você fazendo isso que é um valor para você, quem sabe eu me inspire. E eu vou te falar que é assim que funciona a educação. A educação, né, quando um professor fala, existe a transmissão dos conhecimentos, né? Existe aquilo que ele está falando sobre matemática, sobre português, história, qualquer tipo de ciência, né? O que o professor está falando sobre aquele assunto. Só que como ele fala, e aí tem a ver com o aspecto inconsciente do que ele fala, se ele tiver algum amor sobre aquilo que ele está falando, isso inspira muito mais. Eu tenho certeza que você, durante a sua trajetória, você teve alguns professores que você nem lembra exatamente o que ele falou. Talvez você até lembre da matéria, mas você lembra da matéria porque era aquele professor. Se fosse outro professor dando aquela mesma matéria, talvez você não teria tanta afeição sobre ele, tanto a matéria quanto aquele professor, e aquilo tenha te cativado de alguma forma. Então, se a gente consegue transmitir algo a alguém, tem a ver com a gente sendo genuinamente cativado por esse algo que a gente está querendo transmitir. Então, eu vivendo meus valores e eu falando sobre mim, o que eu penso, é só a partir daí que, quem sabe, eu posso inspirar a outra pessoa a mudar. Então, e se eu, por exemplo, se a pessoa tem algum vício, tem alguma coisa que, sim, te incomoda, você pode falar sobre você. Você tem a partir daí uma decisão, se ela mudar ou se ela não mudar. A gente pode ouvir palavras e tal, e acreditar muito nas palavras das pessoas. Só que eu defendo que amar é verbo. É um verbo de ação. A gente pode acreditar em um verbo em palavras e dar votos de confiança. Só que só a partir da ação que a gente pode ter uma objetivação do que é o amor pra gente, né? Se eu falar eu te amo, mas eu não faço absolutamente nada com relação a isso, ou eu faço o contrário ao que eu entendo sobre amor, tem alguma coisa errada aí. Se eu falo que amo, mas eu ajo com desrespeito, tem alguma coisa errada aí. Então, se eu tiver algum tipo de forma de influenciar o outro, eu falando sobre mim. Eu falar o que eu penso sobre isso e que aquilo me incomoda. Eu não gosto de cigarro me incomoda e eu não gosto. A partir daí eu vou ter uma decisão, se a pessoa continuar. Se ela, vale muito a intenção, tá? Eu estou colocando tudo no mesmo pacote, mas existem muitas diferenciações entre vícios que estão mais relacionados à química e outras coisas. Mas enfim, cada situação é uma situação, e por isso que a terapia faz muito sentido quando a gente trata da singularidade, não um pacotão de uma forma assim. Mas tratando de uma forma genérica, se a gente quer mudar alguém, se a gente pretende exercer alguma influência, a gente tem que falar sobre a gente, o que a gente pensa, né? Então, isso tem a ver com muito a ver com comunicação não violenta, comunicação empática, que eu posso falar outro dia. Se você achar interessante, escreve aqui que você quer que eu fale sobre comunicação não violenta nos casais, nos relacionamentos, enfim. E como que a gente pode exercer sobre isso. Mas basicamente a gente fala sobre a gente. Né? A gente fala sobre a gente, o que a gente quer. É eu falando, né, do meu lado do prédio e até a ponte, né, até o meio da ponte.
partindo do pressuposto que o prédio sou eu, a ponte é a nossa relação. Eu posso ir até o meio. Se eu quiser impor alguma coisa, é como se eu fosse do outro lado da pessoa e falar, ó, tá aqui tudo errado. O outro lado da ponte, eu vou no edifício da outra pessoa e começo a falar, que tá tudo errado, você tem que mudar isso, mudar aquilo e tal. Isso é desrespeito, né? A gente não pode fazer isso. Então a gente fala da gente. Da minha casa, eu gosto de XYZ. Eu não quero cigarro, por exemplo, quando a gente estiver dirigindo. Isso me incomoda. E se a pessoa continuar exercendo esse tipo de situação, bom, aí a gente vai ter uma decisão, né? O que a gente vai fazer sobre isso? Mas isso é um papo para outra história. Então, eu volto a dizer, e aí fechando um pouco a ideia, se a gente fazer o outro mudar, impor uma mudança para o outro, isso é desrespeito. Eu acho que isso, além de não funcionar, passa a ser agressivo e gera muito confronto. Não conflito, confronto. Por quê? Lembra que eu costumo dizer que conflito é normal, conflito sempre tem. Agora, confronto tem ganhadores e perdedores, certo e errado. Se eu estou dizendo que o meu modo de agir é o certo e eu estou querendo impor para você, quer dizer que há um certo e um errado. E se você age de uma forma que eu considero errado, bom, e você continua agindo, isso é gatilho muito fácil para que a gente tenha briga e isso vire um confronto. Tá? A gente não quer isso. Conflito, a gente até incentiva. Muito bom a gente discutir sobre as coisas. Agora, que haja confronto, bom, confronto tende a não ser benéfico. Mas enfim, esse é o que eu gostaria de falar nesse vídeo. A ideia é que a gente não imponha sobre as outras pessoas nossas verdades, mas a gente fala sobre as nossas verdades, sobre os nossos valores e o que eu penso, né? E a gente torce para que a pessoa se solidarize com isso. Se ela achar interessante, ela vai mudar. Se ela não achar interessante, ela não vai mudar. É ela saindo do lado dela da ponte, do prédio, indo até o meio da ponte. Bom, me fala o que você achou desse vídeo, se esse conteúdo faz sentido para você, compartilha com outras pessoas, comenta aqui na seção de comentários se aqui tem algum valor para você e que tipo de vídeo, sobre qual assunto você gostaria que eu comentasse. Fechou? Até a próxima e é isso aí.